Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra aos irmãos nesta noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro do profeta Oséias. Já foi até citado aqui, Oséias. Achando o livro do profeta Oséias, vá até o capítulo de número 7. Achando o capítulo de número 7, nós iremos dar destaque a alguns versículos deste livro do profeta Oséias. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Livro de Oséias, um dos profetas menores. Tem gente procurando. Quem achou, diga amém. Livro do profeta Oséias. Está lá na tela também. Se você quiser, também está ali para você acompanhar. Eu estava em casa e do nada me deu um relampejo. Eu falei, acho que eu vou dar uma olhada no livro de Oséias. Assim, do nada. Aí eu comecei a dar uma vasculhada no material que eu tenho, que fala a respeito do profeta Oséias. E me chamou a atenção algumas coisas do livro do profeta Oséias. Lógico, eu não vou falar tudo sobre Oséias, porque há uma profundidade muito grande de informações e de questões que envolvem o livro e o período em que o livro foi escrito. Mas eu escrevi algumas coisas e eu quero compartilhar com os irmãos na oportunidade desta noite. Capítulo 7 do livro de Oséias, aí você localiza o versículo de número 8. Amém? O versículo de número 8. Olha só como está escrito. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Eu vou repetir esta última expressão. Efraim é um bolo que não foi virado. Diga comigo, um bolo que não foi virado. Aí, o versículo de número 11. Continua aí, desce alguns versículos, aí vai até o versículo de número 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Assíria. Aqui já há uma outra colocação para Efraim. Primeiro, Efraim é um bolo não virado. E depois, no versículo 11, Efraim é uma pomba enganada. Diga comigo, pomba enganada. Desça alguns versículos, vá até o versículo de número 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Ele continua falando de Efraim, mas agora ele faz uma outra comparação. Ele compara Efraim a um arco enganador. Diga comigo, arco enganador.
Então são 3 colocações que o profeta se utiliza dentro deste capítulo 7 para falar de Efraim. O livro de Oséias é um livro que tem uma singularidade muito específica. E esta singularidade que se apresenta no livro de Oséias Oséias é o único de todos os profetas que profetizaram para Israel ou para Judá, o único profeta que saiu do reino do norte foi Oséias. Todos os demais profetas que se levantaram dentro do período ali que houve profecias dirigidas, direcionadas ao povo de Deus, o único profeta que se levantou do reino do norte foi Oséias. Aí quando eu falo de reino do norte, eu preciso que os irmãos entendam que quando nós estamos lendo este livro, quando nós estamos falando especificamente destas profecias, nós estamos falando de um reino dividido. Israel, após a morte de Salomão, nós conhecemos a história, ele se divide em reino do norte e reino do sul. Oséias é o único profeta proveniente, originário do reino do norte. Ele profetiza mais ou menos em meados de 800 antes de Cristo, ou seja, no século 8º antes de Cristo, ele se levanta como voz profética para profetizar, para falar para o reino do norte, para o lugar onde ele estava. Deus o levanta como voz profética para falar com o reino do norte. Se você pegar o livro e você for lá no capítulo de número 1, há uma datação no capítulo de número 1. Eu gostaria até, eu já estou ouvindo os irmãos abrir a Bíblia, isso é interessante. Significa que os irmãos estão atentos e interessados naquilo que está sendo dito. No capítulo de número 1 de Oséias, o versículo de número 1, aqui, na abertura do livro, uma datação. Aí você fala, não, mas não estou vendo o número, mas especificamente, se você estudar a história, aqui está dando uma informação que sugere uma datação. O que o versículo 1 diz? Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de, aí começa, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que eram reis de Judá, reino do sul, reino de Judá, reino do sul. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reino do norte. Então aqui o livro já inicia nos informando qual era o período, qual era a sequência de reis e qual era o período em que o profeta está sendo levantado para falar com o povo de Deus. Aí quando eu li aqui o capítulo, quando eu li aqui o capítulo de número 7, eu destaquei e pedi até que os irmãos repetissem 3 expressões. A primeira expressão é bolo que não foi virado. A segunda expressão, uma pomba enganada. E a terceira expressão, um arco enganador. O profeta se dirige a Efraim. E por que a Efraim? Porque no reino do norte, Efraim era a maior tribo. Efraim era a tribo de maior destaque. Efraim era a tribo que mais crescia. Então, quando se dirige a Efraim, está se dirigindo a Israel. Está se dirigindo ao reino do norte. O profeta, então, se utiliza de uma alegoria. E estas alegorias, elas falam especificamente de algumas situações que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira expressão, um bolo que não foi virado. Já foi falado aqui hoje nesta noite sobre relacionamento com Deus. Uma necessidade que todos nós temos
Todo ser humano, todo homem, toda mulher, todos nós temos a necessidade de nos relacionar com Deus. E o interessante deste relacionar-se com Deus é que o mais interessado em se relacionar conosco é Ele. Ele está interessado em ter conosco um relacionamento. E um relacionamento pessoal. Não é um relacionamento onde está pautado em cima de coletividade, em cima de questões que envolvem o todo. Não, Deus está preocupado em relacionar-se conosco no pessoal. Você e Ele. Desenvolver uma intimidade. Desenvolver uma relação. E essa relação pautada na pessoalidade. Você e Deus. Deus está interessado nisso. O maior interessado em você é Deus. Ele tem tanto interesse em mim e em você, que Ele deu o melhor do que Ele tinha. Aleluia. O seu Filho Jesus Cristo, o melhor que Ele tinha, Ele deu para resgatar o homem, para poder se relacionar com o homem. E aqui no livro de Oséias, nós vemos que nas alegorias que são apresentadas no livro, a preocupação de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Israel era um povo que neste período da história, especificamente no período de Jeroboão, a nação estava vivendo um dos melhores momentos da sua história, em questão de extensão de terras, de conquistas. Eles estavam bem, estavam conquistando, tinham uma força bélica, eles tinham capacidade, eles estavam bem. Aparentemente, eles estavam prosperando. Estava tudo dando certo, a nação era respeitada, o reino do norte estava passando por um momento onde havia um respeito pelo reino do norte. Era um período próspero para Israel. Isto aos olhos humanos. Isto dentro de uma dimensão humana. Mas espiritualmente, a situação ela não era das melhores. Espiritualmente, o reino do norte estava aprofundado na idolatria. Estavam aprofundados em práticas que não agradavam a Deus. Materialmente falando, estava tudo certo, mas espiritualmente eles estavam se aprofundando cada vez mais, ao ponto de oferecerem crianças em sacrifício, ao ponto de, no culto em que ofereciam, imitando as nações vizinhas, eles estavam banhados de sangue. Materialmente estava tudo certo, mas espiritualmente havia um declínio no reino do norte. E diante deste declínio, o profeta então aqui no capítulo 7 faz esta alegoria, porque Efraim é um bolo que não foi virado. Aí você fala, mas o que significa essa expressão, um bolo que não foi virado? Esta expressão, um bolo que não foi virado, ela tem um significado muito forte. E o significado faz relação direta a algumas questões em que envolviam este relacionar-se, em que envolviam este relacionamento entre Deus e o seu povo. Um bolo que não foi virado. Quando naqueles dias, aqueles que tinham a responsabilidade ou o ofício de cozinhar e de preparar ali a dieta diária, quando eles iam para o forno, que preparavam a massa e colocavam a massa dentro do forno, eles tinham, em determinado momento em que aquela massa estava ali no forno, ela deveria ser mexida, ela deveria ser virada,
ela deveria ser trabalhada, ela deveria ser movimentada. E o profeta diz que Efraim, que é Israel, é um bolo que não foi virado. É um bolo que não aceitou o tratamento de Deus. É um bolo que não aceitou o movimento de Deus. É um bolo que não se sujeitou àquilo que Deus tinha projetado para eles. Então, por isso que o profeta se utiliza de uma arte, de um ofício dos seus dias, para dizer, olha, Efraim é um bolo que não foi trabalhado. Efraim é um bolo que não aceitou o trabalhar de Deus. É um bolo que não se sujeitou àquilo que Deus tem para si. Então, ele é um bolo que não foi virado. E quantas das vezes nós também não somos assim? Não aceitamos as tratativas de Deus para conosco. Não aceitamos a maneira e a forma que Deus está tratando conosco. Ontem aqui nós estávamos no culto e foi interessante. Eu ouvi uma palavra muito forte. Pastor Alan estava aqui falando de sonhos. Estava falando de questões de ideais, de idealizações, de vontades, de coisas que nós devemos colocar como propriedade nas nossas vidas. Que todos nós temos sonhos. Aí às vezes, em meio aos nossos sonhos, as nossas não conquistas, às vezes Deus se utiliza disso para tratar conosco. Deus se utiliza destas questões em que às vezes nós não queremos aceitar o não de Deus, em que às vezes nós não queremos aceitar Deus se utilizar destas nossas frustrações. Deus às vezes se utiliza destas questões para tratar com cada um de nós. Às vezes nós também somos um bolo que não foi virado. Um bolo que ainda não foi tratado. E Deus se utiliza aqui do profeta Oséias, mas eu também faço aqui questão de lembrar que, assim como Deus se utilizou do profeta Jeremias, e já falando da questão do vaso, ele sabe trabalhar. Às vezes nós não queremos aceitar o não de Deus. Mas nós devemos aceitar o não de Deus. É melhor aceitar o não de Deus e permitir que Ele trabalhe em cada um de nós, para que lá na frente nós possamos gozar da bênção de Deus, do favor de Deus e da sua bênção sobre cada uma das nossas vidas. Aí a segunda expressão, que está aqui no texto, no versículo 11, porque Efraim é como uma pomba enganada. Do que ele está falando aqui? O que ele quer dizer como uma pomba enganada? Israel estava sem direção. Israel estava sem senso de direção. Estava passando por um período que aparentemente estava tudo certo, mas espiritualmente estava num declínio espiritual muito grande. Estavam sem direção, estavam sem norte. Uma vez que eles conheciam a Deus, uma vez que eles em determinado momento até gozavam de um certo nível de relacionamento com Deus, mas agora aqui neste momento da história, eles são como uma pomba enganada. Sem direção, sem senso de direção. Nesta noite, Deus, se utilizando da palavra do profeta Oséias, Ele nos reúne aqui para nos chamar a atenção para determinados momentos das nossas vidas, em que nós também ficamos sem saber qual direção e qual caminho a se tomar. Às vezes, em meio aos embates da vida, em meio às questões críticas da vida, às vezes nós também ficamos meio que perdidos e sem saber. Mas Deus nos reuniu hoje aqui nesta noite para chamar a nossa atenção e para dizer que Ele continua conduzindo o barco,
que Ele continua dirigindo as nossas vidas. E como nós já ouvimos hoje aqui, nesta noite, Ele continua no controle de todas as coisas. E a última expressão que eu faço destaque, que é o versículo de número 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Israel, neste momento em que eles estão vivenciando este período da sua história, em que há um declínio espiritual no meio do povo. E esse declínio espiritual, ele é tão forte, que eles não querem aceitar o agir e o trabalhar de Deus e a maneira de Deus trabalhar em suas vidas. Que eles não querem ter a direção de Deus sobre as vossas vidas, a ponto de saírem de seus territórios e descerem até o Egito. Descerem até o Egito para pedir socorro. Olha a situação em que Israel, o reino do norte, estava atravessando. Saem de seus territórios e descem até o Egito. E todas as vezes que nós ouvimos falar da expressão Egito, nós muito bem sabemos o que significa o Egito. Eles saíram da direção de Deus, desceram ao Egito para pedir socorro. Olha onde eles estavam buscando socorro. Nós sabemos que o Egito não tem nada a nos oferecer. Nós sabemos que o Egito não há nada que possa nos oferecer a ponto de suprir a nossa necessidade. Somente em Deus, somente através de Deus, somente através da graça de Deus, somente através do poder de Deus, somente através do Espírito Santo de Deus, é que nós podemos obter direção para as nossas vidas, que nós podemos aceitar o agir e o trabalhar de Deus, aceitar este relacionamento entre nós e Deus, somente em Deus. Nós não precisamos descer ao Egito, nós não precisamos nos submeter às questões que envolvem o Egito. Não, nós não podemos fazer como Israel. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Quando aqui está falando de arco, está falando daquele instrumento mesmo, do arco e flecha. Daquele instrumento onde você coloca a flecha e o seu objetivo é acertar o alvo. Todas as vezes que se utilizava um arco, o objetivo era se usar a flecha para acertar o alvo. Aqui o profeta está fazendo uma alegoria comparando Israel a um arco enganador. A um arco onde eles colocavam a flecha nele, esticavam a flecha, mas a flecha, ao ser lançada, ela desviava-se do alvo. A flecha, ao ser lançada, desviava-se do alvo. Então está dizendo que Israel, no declínio espiritual em que está vivendo, é um arco enganador. Se coloca a flecha nele, se até utiliza ele, mas ao soltar-se a flecha, ela desvia-se do alvo. Olha o declínio espiritual em que a nação de Israel está vivendo. Mas dentro da história que envolve o relacionamento entre Deus e o seu povo, dentro do livro de Oséias, há algo magnífico e extraordinário. Mesmo Israel estando em toda esta situação, atravessando este momento de declínio, atravessando este momento, quem sabe, de falta de direção, Deus manifesta o seu amor para com Israel.
Da mesma forma que Deus demonstra o seu amor para com Israel, da mesma maneira que Deus amava Israel, utilizou-se do profeta para demonstrar todas estas questões vulneráveis de Israel. Deus também demonstra o seu amor para com Israel. Deus demonstra o seu perdão para Israel. Deus demonstra a sua benevolência para com Israel. É da mesma forma que Deus faz conosco também. É assim que Deus age para conosco. Em meio às nossas falhas, em meio às nossas faltas, em meio às nossas limitações, em meio à nossa falta de acertar o alvo, em meio ao nosso declínio espiritual, em meio às nossas vidas, às vezes nós também somos como Israel. Mas mesmo em meio a todas estas questões, Deus nos ama. Deus nos ama. E está interessado em se relacionar conosco. E está interessado em desenvolver com cada um de nós um relacionamento. Em meio ao declínio de Israel, Deus usa o profeta, e se você ler o livro, você irá perceber que Deus diz, e isso está no livro: Israel, eu sou o marido, Israel é a minha esposa. Eu continuo na mesma posição e no mesmo lugar. Mas Israel está me traindo. Israel está se prostituindo. Israel está se corrompendo. Mas eu continuo aqui, sempre esperando por Israel, sempre de braços abertos, aguardando o retorno de Israel, sempre disposto a aceitar a Israel. Não mais, o amor de Deus é tão grande. O amor de Deus, ele é tão grande, que independente do momento e da situação em que você esteja atravessando nesta noite, Ele te ama. Ele te ama e está aqui nesta noite de braços abertos para te receber. Ele te ama e está interessado em abençoar a sua vida, em mudar a sua vida. Israel se voltou para Deus. E ao se voltar para Deus, Deus abençoou Israel. É lógico que dentro da história, o período em que Oséias profetiza, no ano de 722, eles são invadidos pelo exército assírio. Mas mesmo a invasão do exército assírio, mas mesmo o período de cativeiro assírio, era um tratar de Deus com Israel. Aí você fala, mas Deus tratou Israel permitindo que um exército inimigo invadisse a Israel. E aonde está o amor de Deus nisto? Onde está a benevolência de Deus nisto? Mas aí é que está o X da questão. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Deus permitiu que Israel entrasse em toda esta situação. Mas Ele manifestou o seu amor
manifestou a sua graça, manifestou o seu poder, porque em 722 caiu o reino do norte, em 586 caiu o reino do sul, mas Deus preservou o seu povo, preservou aqueles que tinham vontade de se relacionar com Ele, vontade de desenvolver com Ele um relacionamento. Foram aqueles que Ele preservou. Que nesta noite haja dentro de você vontade de se relacionar com Deus. Que nesta noite haja dentro de você vontade de se relacionar com Deus. Que nesta noite haja dentro de você vontade de se aproximar mais de Deus. Porque o reino do norte caiu e nunca mais se levantou. O reino do sul caiu em 586. Mas no ano de 1947, Deus permitiu que eles voltassem, retornassem à sua terra e pudessem, de novo, ocupar o seu território, ocupar aquilo que Deus tinha reservado para eles. Eu quero terminar esta singela e rápida palavra dizendo a todos nós: vamos nos relacionar com Deus. Você vai ver, faça isso. Relacione-se mais com Ele. Relacione-se mais com Ele. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Que seja uma semana de relacionamento com Deus. Que seja uma semana onde você já se levante relacionando-se com Deus. Que você passe os seus dias relacionando-se com Deus. Que você passe as suas tardes se relacionando-se com Deus. Que você adentre a noite relacionando-se com Deus. Que você durma relacionando-se com Deus. Que você viva a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado, retorne aqui no domingo relacionando-se com Deus. Que Deus te abençoe. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.